vou falar agora sobre uma gostosura. Eu adoro e o brasileiro adora. O arroz, aliás, não é só brasileiro não, o mundo inteiro adora o arroz. É um alimento rico em amido, uma ótima fonte de energia, fornece ferro, vitaminas B, proteínas para o nosso organismo. E não é por acaso que é o grão mais consumido no mundo. Não falei que o mundo todo gostava de arroz? Hoje nós vamos conhecer algumas variedades do arroz, recebendo a nutricionista Vivian Goldberg. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, como vai? tudo Seja certo. bem-vinda, um bom dia para você. Obrigado. Quais os principais tipos de arroz que nós encontramos à venda no Brasil? Bom, os principais tipos que a gente tem é o arroz branco, né, que é o mais comum, que todo mundo... Mais é o consumido. mais popular, o mais consumido. Depois vem o arroz parabolizado. Temos o arroz integral, o arroz japonês. Esses são os mais conhecidos. Aí a gente tem alguns outros tipos mais especiais que não são tão conhecidos, que não fazem parte da nossa culinária, dos nossos costumes. Do nosso cardápio, né? Mas que são saborosos também. O consumo diário de arroz deve ser, você é nutricionista, de quanto mais ou menos? Bom, o arroz, como ele representa ele é do grupo dos energéticos, ele é um amido, a gente sempre recomenda de 2 a 3 porções por dia. Então a gente considera que ele seja consumido no almoço e no jantar. E assim tem sido, graças a Deus, né? Que existe essa dupla, o feijão e o arroz, porque... Aliás, essa dupla é perfeita. Perfeita, né? E é o que dá sustância ao brasileiro, porque com tudo tão caro, né? O que acontece é que o arroz ele é riquíssimo em aminoácidos essenciais. O feijão também é riquíssimo em aminoácidos essenciais, mas existe a falta ou um teor menor em um e outro. Então, os dois juntos, eles se complementam. Então, eles são perfeitos, porque os dois juntos fornecem todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para formar as proteínas de alto valor biológico para você ter uma ótima saúde. E acho que consumido como nós consumimos praticamente todos os dias, em quase todas as casas, tem arroz com feijão, acho que é o único país no mundo, né? Porque em outros... o arroz e feijão e diariamente, né? Em algumas casas diariamente, não em todas, mas em algumas casas diariamente. E não enjoar desse arroz com feijão, acho que é coisa bem de brasileiro mesmo, né? Porque é difícil em outros lugares, sei lá, acho que em Aruba, por exemplo, eles comem muito feijão e comem com arroz. Mas é de vez em quando e uma mistura mais estranha e outro tipo de feijão. Bom, vamos continuar falando do arroz aqui. Vamos. Como ele deve ser armazenado, o arroz? Porque ele Quando normalmente... pronto? Não. Ele é estocado, né? A pessoa, quando vai fazer despesa, de um modo geral, sim, a grosso modo, compra Entendi. 4 pacotes, né, de 5 quilos e guarda esse arroz. Entendi. O arroz estraga facilmente? Como deve ser guardado o arroz na casa da Você gente? deixando no pacote, do jeito que ele veio do supermercado... Pacote fechado? Pacote fechado, você pode armazenar até 6 meses. A partir do momento que você abre ele e coloca em algum pote com tampa que você tem arrumado no seu estoque, aí você pode usar até em 1 mês. Acredito que nem dure tanto. Às vezes não, só aquele que usa muito pouco mesmo. Sempre num ambiente não muito quente, não num ambiente úmido, bem, né? Certo, boas e depois de condições. feito, quantos dias o arroz dura e fica bom? Tá. Tem gente que faz arroz já para 2, 3 dias. Tudo bem? Depois de feito. Eu aconselho, não tem como, comer o arroz na hora. Sobrou arroz, o que eu faço? Eu posso usar na refeição seguinte ou, no máximo, no dia seguinte. Por quê? O arroz é rico em amido. E o amido, ele começa a deixar aquela coisa de ficar muito grudadinho, sabe? Uma coisa meio gelatinosa. Então, se você Mesmo que fique em geladeira? Mesmo que fique em geladeira. Então, se você guardar por até usar depois de 1, 2 dias, ele já não vai ter uma aparência interessante, o sabor já não vai ser interessante. Salvo se você quer usar aquela sobra de arroz, por exemplo, para fazer um bolinho de arroz. Aí sim, é interessante ele ter, né, já está guardado há 1 dia, 1 dia e meio, porque aí ele já tem aquela consistência ótima para você fazer aquela preparação Você vê que culinária. nada é à toa, né? Por Nada isso que é à toa. acaba virando bolinho, às vezes vira um risoto, entre aspas, ou um arroz de forno. Mas se aproveita. Agora, o ideal é fazer menos, então, e fazer mais vezes, mesmo porque fazer arroz é muito fácil. Desde que me contaram que para fazer arroz, você usa uma medida de arroz para 2 de água, nunca mais eu fiz nem arroz papa, nem arroz duro. Não tem como errar. Não tem como errar.
Para fazer arroz certinho, seja o que for. Pega uma xícara de arroz, 2 de água. É um copo de arroz, 2 de água. É uma latinha de arroz, 2 de água. Nunca mais seu arroz vai ser errado. Agora, esse parboilizado aqui, ele é muito bom, esse arroz, né? Esse não sai errado de jeito nenhum, ele cresce, não é? Esse não tem como errar. Não tem como errar. É o mais fácil. É mais fácil. Ele é um pouco mais caro, mas você não perde nada, não vem uma sujeirinha. É muito bom esse parboilizado aí, de várias marcas. Vamos falar sobre alguns aqui. Este é o arroz japonês que você falou. Arroz japonês. Ele é diferente, né? Eu nunca tinha visto o você arroz japonês cru. Ele é mais redondinho, parece umas bolinhas, assim, exatamente. Ó. O arroz japonês, ele é muito usado na culinária oriental, né? Ah, sim. E total. Esse arroz, ele tem um alto teor, ele tem uma grande concentração de amido frente ao arroz branco, ao parbolizado. Então, mais o que ainda acontece? Justamente quando você cozinha o arroz japonês, ele fica meio... Unidos venceremos. Exatamente. Mas justamente por ele ser próprio para fazer aquelas preparações orientais. E que precisa, né? Para poder fazer no os caso, sushis todos. A gente estava falando da concentração de água. No caso do japonês, 2 de arroz, 1 de água. Ao contrário. Justamente para não empapar. Para dar aquela aparência de cremoso, de maciez, mas não empapado. Ok. Vamos falar sobre esses outros tipos diferentes que nós temos aqui. Esse aqui, Vivian? Esse é o arroz preto, né? O arroz preto, ele é muito utilizado para fazer salada. Ele ele é encontrado em todo o Brasil? Você encontra em nos grandes mercados, redes né? de supermercado, em lojas alternativas. O interessante do arroz preto, para nós nutricionistas, é que ele é considerado um alimento funcional. Porque perto do arroz integral, comparando com o arroz integral, ele tem 20% mais de proteínas, 30% mais de fibras, e ele também tem compostos fenólicos que têm ação antioxidante, que é aquela famosa ação de combater os radicais livres, prevenindo envelhecimento celular. Hoje, então tem gente que faz a opção pelo integral, deve colocar o arroz negro também na alimentação. Também, ele é usado só para salada? Ele fica bom na salada. Quando ele cozinha, ele fica bem macio. Dá a impressão que não, mas ele fica um arroz bem macio. Mas você cozinha igual aos outros, não? Igual aos outros. Tá. Um arroz, dois. Este? Arroz vermelho. E esse vermelho? Quais são as propriedades dele? O arroz vermelho, a propriedade dele é que ele tem uma substância que se chama monocolina. E essa substância, no organismo, ela auxilia na redução do mau colesterol. Ah, que ótimo. Então, ele também acaba sendo considerado um alimento funcional. Ele também tem um objetivo específico. Mas e quando você cozinha, ele fica vermelhão assim? Ele fica com uma corzinha bem bonitinha. E ele fica ele também tem bastante fibra. Mas é gostoso de comer? É igual aos outros? Gostoso para fazer risoto. Risoto e bolinho. Ele fica muito bom para fazer risoto e bolinho. As dicas aí da Vivi, hein? O arroz vermelho, se você nunca comeu, pode experimentar. Muito interessante. E deve ficar bonito, né? Fica. Aqui é o integral, que cada vez mais as pessoas vêm aprendendo a consumir, não é? O arroz integral é um arroz super saudável, 3 vezes mais fibras que o arroz branco, né? E por ele ter esse teor de fibras maior, ele acaba te dando 2 benefícios. O primeiro, ajuda a regular o funcionamento intestinal, que isso é muito importante. E também tem o fato das fibras, quando chegam no estômago, gelatinizam e te dão aquela sensação de saciedade. Então, ele também tem essa característica bem interessante. No caso do integral, por ele vir com casca, né, o cozimento dele é um pouquinho mais demorado, perto dos outros. Na mesma proporção, não? 1 para 1. 1 xícara de arroz integral para 1 de água. E depois que secou a água, você tampa e deixa um pouquinho no bafo. Aí ele fica gostoso. 1 para 1 fica bom. Fica assim? Fica mais ou menos. Mais ou menos. Apesar que esse aqui não é o integral, mas mais ou menos. Fica bem interessante. Esse eu joguei um tipo de um caldinho de carne, alguma coisa, para dar um sabor diferente. Mas fica bom e fica gostoso. É uma questão de hábito também, né? Se alimentar com arroz integral. Você comeu o integral, ele é crocante. Você já ele é gostoso. É gostosinho, né? É gostoso. Se presta até outras preparações, né? Sim. Por conta disso. Dá para misturá-lo com outras coisas. Porque esses daqui já não. E aqui é o selvagem? Arroz selvagem. Arroz selvagem ótimo para fazer saladas, né? É um arroz que pra gente não é muito conhecido. É um arroz caro, né? Então o acesso assim é meio complicado, mas ele é riquíssimo em fibras e ele é muito saboroso. Ele é muito interessante.
É um arroz diferente, mas é bem interessante. Que também não dá para o dia a dia, mas se você quiser provar em saladas, fica muito bom. Sabe, eu já comi misturado com macarrão. Uma preparação meio doida. Sério? E ficou gostoso. Ficou não bom. Aqui fora do país. O selvagem, Acredito que tenha ficado bom. Diferente, sei lá, essas coisas que os chefes fazem por aí. Dá para congelar arroz? Dá para congelar, mas a gente vai cair naquele mesmo resultado. Ele vai endurecer pela alta concentração de amido. Não. Eu prefiro não. Prefiro não. Bom, eu quero agradecer a sua presença e participação aqui em nosso programa, muito legal, porque a gente pôde conhecer um pouco mais outros tipos de arroz, né? O vermelho, o negro, falar um pouco mais do integral e até o arroz selvagem, que devagarinho está entrando aí em muitas preparações. Só uma observação que eu queria fazer. Uma curiosidade, já que a gente está falando tanto de arroz, por que nos noivos a gente joga chuva de arroz? Uma fartura, sei lá, para ter uma vida farta, uma vida longa, será que é isso? Pela tradição dos hindus, promove aos noivos prosperidade e fertilidade. Ah, é? Por isso que acaba tendo aquela chuva linda. Por que ele é ligado linda. a esse símbolo de fertilidade? Pelo símbolo dos hindus, principalmente, eles dizem isso, fazem isso lá. E nós, brasileiros, acabamos... E deve ter alguma coisa a ver mesmo, que o pãozinho de Santo Antônio, quem é católico sabe que quando pega o pãozinho de Santo Antônio, dia de Santo Antônio, coloca onde? Dentro da lata de arroz. Para quê? Para não faltar prosperidade, dinheiro e tal. É isso aí. Tem a ver, né? Então, que tenha sempre um arroz gostoso aí na sua casa. Tá fazendo arrozinho já? Não, né? Ainda é cedo, arroz é rápido de preparar, ainda bem. Ainda tem mais essa vantagem para ele. A Vivian Goldberger é nutricionista, participou aqui comigo. Eu quero deixar o e-mail, tá? É vivi.nutricionista@emagrecentro.com.br vivi.nutricionista@emagrecentro.com.br. Obrigada, Vivi. Um beijo para você, viu? Linda, obrigada. Um beijo. Ô, arrozinho, depois eu te como. Nem vai ser na hora do almoço, arroz. A gente só se encontra no jantar.